Boa tarde, pessoal. Vamos aí começar o nosso trimestre, lição nova. Terminamos aí uma maratona de lições percorrendo as três mensagens angélicas, finalizando hoje pela manhã. E agora vamos para a abertura da próxima lição. Como toda abertura de lição, a primeira lição do trimestre, obviamente, sempre tem como pano de fundo, ou como foco, a introdução do livro, principalmente quando a gente vai estudar um livro em específico, e vai ser o que vai acontecer nesse trimestre. Nós vamos ter um trimestre inteiro para estudar essa carta paulina, a carta aos Efésios, dentro do contexto aí nosso de lições. O objetivo da lição dessa semana já fica bem claro logo de início, que é percorrer de forma mais geral o contexto dessa carta, o contexto de leitura dessa carta, e principalmente entender como esse ambiente de escrita, de alguma forma, impacta a própria mensagem. E eu diria que essa talvez seja a lição mais complexa do trimestre. Todas as demais lições são simples, no sentido de que são lições que vão estudar a estrutura pastoral da carta, a essência da mensagem da carta. A primeira das lições, ela oferta alguma dificuldade em função da coleção de polêmicas que existe ao redor do livro de Efésios. E, ao mesmo tempo, também a percepção mais ampla da mensagem da carta, que é essa introdução da lição número 1. Então, vamos primeiro aí pensar um pouquinho a respeito do cenário geral da carta, tentar entender um pouquinho da mensagem geral dessa carta e por que ela figura como uma carta importante dentro do contexto das cartas paulinas e talvez como a carta mais importante de todo o Novo Testamento, entre as diversas expressões que a gente tem de cartas no Novo Testamento. Quase sem sombra de dúvida, a principal carta é a de Efésios, a carta mais importante de todas é a de Efésios, em função da sua mensagem, em função do que ela aborda enquanto mensagem, principalmente se a gente considerar a amplitude da mensagem eclesiástica, da mensagem para a igreja que essa carta traz e a forma como ela abarca vários aspectos da configuração da igreja neste contexto da carta. Então, vamos pensar aí um pouquinho essas questões para a gente introduzir a lição do trimestre. Então, primeira questão, logo de cara, que talvez seja importante a gente olhar, vamos abrir a carta de Efésios e a leitura dos dois primeiros versos da carta de Efésios para a gente ter a introdução do livro. E em cima disso a gente conversa um pouquinho sobre algumas questões. Se alguém puder compartilhar a leitura, Efésios capítulo 1, a introdução do texto aí, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ok, então vamos lá. A primeira coisa importante, já logo de abertura, é a identificação de autoria. Embora os versos 1 e 2 sejam versos sob contestação, em função da antiguidade ou brevidade desses textos, o fato é que o verso 1 não é o único verso que aponta para a autoria de Paulo nessa carta. A gente vai encontrar referências de Paulo em vários momentos diferentes da carta, inclusive momentos que nos trazem à luz o contexto em que a carta é escrita e o local onde a carta é escrita. A carta aos Efésios, ela é escrita a partir da prisão. Paulo referencia isso ao longo da carta, pontuando que ele está como prisioneiro de Cristo, ele está preso, e, portanto, a época da carta, ela também fica fácil de delimitar, uma vez que, se Paulo está preso dentro do contexto do Império Romano, já numa fase mais adiantada do seu ministério, também é fácil de a gente posicionar mais ou menos o período de escrita da carta. Ou seja, são duas coisas relativamente mais simples dentro do contexto, delimitar tanto o período quanto a autoria. Então, o período, se a gente está falando aí dentro da prisão de Paulo, a gente está abordando alguma coisa próximo do ano 60 da era cristã. Em algum momento deste período, Paulo está escrevendo a carta. A segunda coisa importante é que Paulo é o autor.
há vários motivos para a gente entender Paulo como autor, e um deles é a própria descrição de autoria, o outro deles, o estilo e a estrutura da carta. Se a gente observar que a carta aos Efésios, ela é uma carta irmã gêmea de uma outra carta de Paulo. E aí já vai o primeiro conselho para o estudo desse trimestre, que é a leitura conjunta do livro de Efésios e do livro de Colossenses, porque as duas cartas são irmãs. O livro de Colossenses é uma carta mais sintética, é uma carta menor, com o tema da carta de Efésios. A carta de Efésios, obviamente, é uma carta mais ampla, tem mais amplitude na abordagem, mas a essência das duas cartas é a mesma, e isso dá uma integridade de autoria interna na coesão do texto, que também aponta na direção de Paulo como sendo o autor, o sujeito por trás da carta. O problema dessa carta não está na autoria, tampouco na identificação temporal da carta. O problema maior da carta é o direcionamento dela. Para quem a carta foi escrita, ou seja, para quem Paulo estava escrevendo quando escreveu. E a pergunta é, por que se a carta é carta aos Efésios? Na realidade, ela é carta aos Efésios dentro de um contexto da herança cristã, na forma como as cartas foram intituladas em tempo posterior, em tempo futuro. E aí, dentro dessa condição, a gente tem um quesito, um problema aí a ser levantado em relação à carta. Quando a gente olha para a direção da carta, qual é o problema? O primeiro problema é que essa questão do verso 1 e do verso 2 são textos a posteriori, o que significa que a gente não tem como confirmar que a carta foi escrita aos Efésios. Essa afirmação seria uma afirmação sem base fundamental ou estrutural no texto, o que já de cara traz um problema. Se a carta não foi escrita para os Efésios, para quem foi? Uma outra questão importante é que se essa carta tivesse sido escrita aos Efésios, há uma série de itens dentro da carta que não são coerentes com a igreja de Éfeso. A começar pela forma como a carta aborda a questão do direcionamento dela. A igreja de Éfeso é uma igreja conhecida de Paulo. A gente tem lá no livro de Atos, e vocês vão ver ao longo do estudo da lição dessa semana, episódios de Paulo em Éfeso, que deixam bem claro o contexto de conhecimento de Paulo e a igreja de Éfeso. Porém, a carta aos Efésios é uma carta impessoal. De todas as cartas de Paulo, a mais impessoal das cartas é a carta aos Efésios. O que, em vários pontos da carta, dá a entender que Paulo não conhecia os membros dessa igreja. A forma como ele escreve, a maneira como ele se dirige e como ele aborda as questões na carta, dá-se a impressão de que ele não conheceu as pessoas daquela igreja e fala daquilo que ele ouviu falar a respeito deles. Que é bem diferente de outras vezes em que Paulo diz que ele ouviu coisas a respeito da igreja, mas ouviu porque pessoas trouxeram as notícias de como eles estavam. Mas neste caso em específico, o ouvir não é que alguém trouxe notícias de alguém que Paulo já não via há algum tempo, mas é ouvir porque ele nunca conheceu. E essa abordagem pessoal chama a atenção, uma vez que Paulo conhecia a igreja de Éfeso. Outra coisa importante dentro dessa discussão, e isso tem também suscitado debates ao longo da história, e talvez o mais antigo desses debates esteja na própria carta aos Colossenses. Se a gente lê a carta aos Colossenses, ela termina, o último bloco da carta aos Colossenses termina com um pedido de Paulo. Qual é o pedido de Paulo? Que depois que os colossenses lessem a sua carta, eles compartilhassem isso e fizessem uma troca de cartas. Que a carta escrita a Laodiceia fosse lida em Colosso e a carta de Colosso fosse lida em Laodiceia. Ou seja, que eles trocassem as cartas. Porque, de alguma forma, o conteúdo das cartas era útil para as duas igrejas. Outra coisa importante é que a carta aos Colossenses ela tem um portador, que é o mesmo portador da carta dita aos Efésios. Ou seja, o sujeito que levou em mãos a carta é o mesmo. Ou seja, ele saiu com as duas cartas para entregar. E é curioso que esse mesmo sujeito estivesse
ou talvez evidenciado realmente que esse sujeito estivesse com a carta à igreja de Laodiceia e com a carta à igreja de Colosso, e entregou as duas, e com esse recado, trocarem as cartas quando terminarem de ler. E isso tem sido um debate bem antigo a respeito da carta aos Efésios, como a carta aos Efésios sendo a antiga carta à Laodiceia que foi perdida enquanto referência de destinatário. E isso, como eu falei, é um debate que não vai fechar. A gente só vai conseguir fechar essa discussão o dia que encontrar Paulo e perguntar para ele se a carta aos Efésios foi para os Efésios ou se a carta aos Efésios foi para Laodiceia e que posteriormente alguém tratou como carta aos Efésios. Há ainda uma terceira questão que aparece nesse debate, que é a carta não ser endereçada a alguém, e isso também justificaria a impessoalidade da carta. É o fato da carta escrita aos Efésios, de repente, ser uma carta para todas as igrejas. O que também faz muito sentido se a gente pensar que a carta aos Efésios é a carta mais completa, no sentido da descrição de igreja, é a carta mais completa de Paulo, e no que diz respeito à descrição do que é a plenitude de Cristo e dos efeitos de Cristo no processo salvífico, e de como todas as coisas convergem para Cristo dentro do plano geral do cristianismo. Nesse sentido, a carta aos Efésios é, na realidade, uma carta que serviria para qualquer das igrejas da Ásia Menor. O que também faria muito sentido, uma carta sem endereçamento direto, que circularia entre as igrejas. E há alguns comentaristas importantes que pensam e acreditam dessa forma, que a carta seja uma carta neutra, uma carta escrita para todos, como um legado, o suprassumo de Paulo como legado das cartas, já que ele estava preso. Ou seja, há pelo menos algumas posições importantes e diferentes em relação a essa estrutura que caberiam na discussão da Carta aos Efésios. Óbvio que a gente não vai ficar discutindo aqui o resto da vida sobre a questão de se a carta é ou não para os Efésios, se ela foi escrita para a Laodiceia ou foi escrita como uma carta circular, mas é importante saber, como uma introdução ao livro de Efésios, que essas posições existem ao redor desta carta. E, como eu disse, essa é uma coisa que vai ficar com ponto de interrogação, pelo menos sob o ponto de vista histórico secular, como ponto de interrogação no debate a respeito da carta aos Efésios. Independentemente de qualquer coisa nessa direção, o fato é que a gente também tem ao redor da carta de Efésios algumas coisas importantes, que, em se tratando, por exemplo, de uma carta circular, ela é muito importante para nós, porque de alguma forma ela nos alcança, e essa é uma parte interessante da carta de Efésios. Se ela foi escrita para a igreja antiga de Laodiceia ou foi escrita como carta circular, em ambas as circunstâncias ela bate em cheio no nosso peito como uma carta ao nosso tempo. Porque nós somos tanto uma igreja no sentido geral do cristianismo, como somos a igreja do tempo de Laodiceia. O que significa que, de alguma maneira, essa carta tem tudo a ver conosco, tem todas as relações conosco, e é algo importante de ser aprendido a partir do estudo da carta aos Efésios. E, portanto, será um trimestre interessante de revisão de coisas importantes para o andamento, funcionamento da igreja no nosso contexto. Do que trata a carta de Éfeso e por que ela é tida como uma carta tão importante das cartas paulinas? Bom, a primeira referência, como eu disse, é que essa carta guarda dentro dela, ou traz dentro dela, um escopo completo no sentido de abrangência daquilo que são as representações da Igreja de Deus. Tanto que, se você olhar para a introdução da lição desse trimestre, o autor da lição pontua 4 elementos importantes de metáforas que Paulo usa ao longo da carta. Primeira referência, o corpo de Cristo, e Paulo vai discutir bastante isso, nós vamos olhar nas lições seguintes, na questão da unidade do corpo de Cristo. Paulo vai abordar o contexto da igreja e o contexto dos membros da igreja como templo vivo, construído, obviamente, a partir do sacrifício de Cristo e por meio do sacrifício de Cristo no Calvário. Uma terceira metáfora que vai aparecer no contexto da lição é a metáfora da noiva de Cristo,
E aqui há várias discussões interessantes e profundas dentro da carta. E, por fim, o exército de Cristo, como uma manifestação do que é o palco do grande conflito e o exército combatente de Cristo dentro desse contexto do desenvolvimento da fé, do desenvolvimento do cristianismo, do desenvolvimento do processo que leva à redenção, do processo que caminha à redenção e os embates que acontecem dentro desse processo. Ou seja, de alguma forma, Paulo abarca as quatro grandes representações do povo de Deus, ou quatro grandes representações da igreja. E dentro dessas representações, ele vai tecendo, ao longo do processo, vários comentários instrucionais para a igreja, que sirvam de norteamento do comportamento da igreja no tempo específico, no nosso caso, no tempo específico em que nós vivemos. Outra coisa importante é que o que une todas essas metáforas é sempre a mesma coisa. Todas as metáforas da carta de Éfeso, a carta aos Efésios, assim como todos os aspectos da carta aos Colossenses, se reúnem ao redor de um único escopo central, a pessoa de Cristo, na plenitude do Cristo. Tanto que se você vai à carta aos Colossenses, você vai encontrar lá na carta aos Colossenses uma expressão bastante comum, quase clássica, comum no sentido da abordagem, e clássica dentro do Evangelho de Cristo, que é: nele habitava corporalmente a plenitude da divindade. Essa mesma essência que a gente encontra na carta aos Colossenses, a gente encontra na abordagem da carta aos Efésios, em Cristo sendo o centro deste modelo. Se a gente olhar a carta à Laodiceia, escrita por João, no sentido de metáfora, obviamente, lá no livro de Apocalipse, quem é a pessoa que aparece lá? O Cristo. Ao redor de quem se unem todos aqueles que o aceitam. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Ou seja, a referência é a mesma quando a gente trata de Laodiceia, quando a gente trata do contexto do povo de Deus nessa questão específica. E daí a importância também da carta aos Efésios para nós no nosso tempo. A lição vai abordar ao longo dessa semana. Obviamente, o autor não quis entrar nessa polêmica, é uma razão, acho que bastante pertinente, uma vez que não há resposta para esse dilema, se a carta é ou não para os Efésios. O autor passa ao largo desse ponto, assumindo a igreja de Éfeso como palco. E em assumindo a igreja de Éfeso como palco, ele vai descrever um pouco sobre a história da cidade de Éfeso e sobre o conhecimento que Paulo tinha da igreja de Éfeso. E a partir disso tentar criar ou estabelecer conexões na carta. Mas mesmo essa abordagem que o autor faz, ela é feita com certo cuidado para não entrar no problema em si, nesse debate em si, da questão do direcionamento da carta. Vale, por curiosidade, o estudo da cidade de Éfeso, mesmo que a carta não tenha necessariamente sido escrita para os Efésios, vale o estudo da cidade para a gente entender pelo menos o contexto do que acontecia nos dias de Paulo nas igrejas cristãs da época. E aí, a lição vai trazer uma série de elementos importantes, não preciso tecê-los todos aqui, porque estão muito bem descritos na lição, nessa revisão que o autor faz dos aspectos que envolvem a cidade de Éfeso, seja na sua riqueza, seja na sua condição de ser o polo central de uma das excursões turísticas da época para a visitação do templo de Artemis ou templo de Diana, como quiser chamar, a grande deusa do período grego ou do período romano. E a gente vê nos embates lá do livro de Atos, principalmente Atos 19, a questão dos embates de Paulo com os sujeitos que eram devotos de Diana ou que eram comerciantes dos aparatos e materiais que as pessoas turisticamente compravam quando visitavam o templo. Nada muito diferente, se a gente quiser entender bem o que está na descrição dessa semana, basta a gente lembrar de uma cidade famosa do Brasil e tudo que está ao redor dessa cidade. A Aparecida do Norte, para quem já esteve lá, é o exemplo mais claro de compreensão do que é o que está sendo tratado no livro de Atos, do embate de Paulo com os sujeitos que estavam lá comercializando itens de relicários ou itens ligados à fé
na deusa Diana. Então, para entender o contexto, a cidade de Éfeso tinha tudo a ver com essa característica no que diz respeito à parte religiosa. Óbvio, no que diz respeito à parte estrutural da cidade, nada a ver com a Aparecida do Norte, tem muito mais a ver, talvez, com Campinas, com alguma cidade dessa natureza, onde o comércio, onde a estrutura de negócio era pujante e a cidade muito grande. Para os moldes da época, uma cidade bem grande. A cidade de Éfeso tinha aí em torno de 250 mil habitantes, ou algo mais, ou algo menos do que isso, mas, de qualquer forma, uma cidade bastante pujante, bastante importante em termos de quantidade de pessoas, circulação de riqueza e todas as questões atreladas a isso. Então, é uma cidade realmente importante. Outra razão também que acaba virando-se contra a carta. O contexto da cidade de Éfeso não parece ser o contexto da abordagem da carta. Mas, de novo, não vamos ficar perdendo tempo com essa questão. A questão mais importante aqui nessa discussão é lembrar que a carta de Efésios, exatamente por essa questão nublada da sua autoria, é uma carta que de alguma forma nos impacta, porque ela de alguma forma tem a ver conosco. A estrutura da carta vocês vão encontrar lá no meio da lição, na lição de terça-feira. Vale aí uma atençãozinha na leitura da lição de terça-feira, nos diversos aspectos que dividem a carta. Então, desde a saudação, a bênção introdutória, etc., está bem ajustadinho o desenho, a sinopse da carta que o autor montou, e isso, numa leitura primária, antes de estudar a lição o trimestre inteiro, valeria essa semana uma leitura desses 13 itens que estão postos pelo autor, dividindo os textos da carta aos Efésios. Como a carta é curtinha, nós estamos falando aí de 6 capítulos, uma carta que dá para ler numa sentada. Talvez uma sugestão que eu daria para essa semana seria pegar e dividir os dias da semana e cada dia da semana estudar 3 tópicos desse. Então, o primeiro dia da semana, você já vai lá e estuda o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3, que é a saudação, a bênção e a oração. No dia seguinte, estuda o 4, 5 e o 6, e assim sucessivamente, até chegar na sexta-feira, você vai ter lido o livro de Éfeso, o livro de Efésios inteiro, e vai ter passado por todos os tópicos que montam essa carta. Você vai ter uma visão geral da carta. O objetivo do autor de criar esse desenho bem compartimentalizadinho é dar esse tipo de alternativa da gente ter o resumão da carta com todos os tópicos. E aí, estudá-la na sequência, nas próximas lições, nas próximas 12 lições aí do trimestre, vai ser mais tranquilo, mais fácil, uma vez que o esboço está mentalmente formado. Então, essa seria a primeira dica que eu daria. A segunda dica que eu daria é fazer a mesma coisa enquanto leitura da carta aos Colossenses. E aí, nós temos 2 caminhos. Número 1, você fazer essa leitura prévia, ou seja, leia Colossenses primeiro e depois, um pouquinho cada dia, vai lendo Efésios. Talvez seja uma boa alternativa para o modelo. Alternativa B, leia um pouquinho cada dia a carta aos Efésios e, no fim da semana, leia a carta de Colossenses anotando tudo que está repetido. E você vai reparar, como o próprio autor pontua aqui, e como a gente encontra fácil em vários elementos e comentários por aí, alguma coisa em torno de 55 versos repetidos entre as duas cartas. Considerando que é uma carta pequenininha, a de Colossenses, e pequenininha a de Efésios, 55 versos repetidos é a demonstração bastante clara de que essas cartas são cartas irmãs. São cartas que caminham junto, porque isso só acontece com essas duas cartas. Então, vale a leitura para perceber essa narrativa paralela que essas duas cartas apontam. O que mais a gente tem de elementos importantes dentro dessa abordagem do pensamento central da carta? Há uma coisa importante que a gente vai descobrir ao longo da carta, que tanto no sentido explícito quanto no sentido indireto, fica bem evidente, que é a função da igreja. Ou seja, por que igreja? Para que igreja? Que aprendemos com a igreja e como devemos ser igreja. Essas questões também são importantes presentemente na carta e principalmente se a gente considerar a necessidade dessa compreensão para um tempo tão difícil como o nosso, em que tanto instituições quanto igrejas, no sentido das religiões, caem em descrédito. Lembra que estudávamos isso há 2 lições atrás, o quanto o descrédito, tanto às instituições quanto às religiões,
serviria de um pano de fundo bastante importante e interessante para a manifestação da abominação desoladora do nosso tempo. E aqui na carta aos Efésios a gente vai encontrar o oposto disso. A importância, a relevância de estarmos e de sermos igreja, no sentido de eclesia, no sentido de reunião e unidade dos crentes. Isso também é importante na carta aos Efésios e é outro aspecto que vale a pena a anotação, a percepção com bastante atenção na leitura dessa carta. O que mais a gente pode pontuar aí? Bom, uma vez que a carta aos Efésios também pode ser tida como uma carta aberta, ou seja, não necessariamente uma carta para Laodiceia, possivelmente, com grande probabilidade, não para os Efésios, e poder ser uma carta aberta. Se essa carta for realmente aberta, no sentido de uma carta circular, então ela não é só importante por isso, mas ela é importante porque ela resume todo o pensamento de Paulo. Como se fosse uma carta escrita nos seus últimos dias, preocupado em deixar um legado. Se eu tivesse que resumir tudo o que eu já escrevi para todas as igrejas, todos os conselhos que já dei, todas as coisas que falei, numa única apologia, como eu faria isso? E a carta aos Efésios seria um exemplo disso. E aí, a outra questão importante do estudo atento da carta aos Efésios seria prestar atenção naquilo que Paulo reputou ou julgou ser a parte mais importante de tudo aquilo que escreveu. E aí, nesse sentido, a carta seria muito sintética, o que significa que cada verso em Efésios tem muita coisa para ensinar. E aí, um estudo exegético, um estudo mais atento à carta aos Efésios também seria importante para a gente aprofundar essa questão. Como eu falei, a lição dessa semana é uma lição de introdução, não é uma lição propriamente do estudo do livro de Efésios, é uma lição para a gente entender o cenário, entender tudo que está por trás e a importância de estudar. Obviamente, a partir da lição da semana que vem, a lição número 2 em diante, a gente começa a mergulhar na carta. Por isso, não estou fazendo e nem me preocupando muito em fazer spoilers dos textos do capítulo 1, como introdução, porque a gente vai aprofundar esses textos já na lição número 2, aí focado na mensagem aos Efésios, na mensagem do capítulo 1 da carta, ok? Por hoje, acho que isso está de bom tamanho, como um panorama geral, como um cenário geral da carta. O resto a gente, ao longo da semana, vai pontuando ou vai anotando enquanto o nosso estudo. Acho que isso já está de bom tamanho por hoje. Ok? Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de ainda com liberdade podermos estudar tua palavra. Te agradecemos porque no contexto do tempo em que vivemos, temos mensagens bastante precisas, bastante importantes que de alguma forma nos norteiam, tanto na compreensão da importância desse tempo, quanto nas questões que dizem respeito ao nosso comportamento, à nossa conduta, à nossa forma de ação para este tempo. Para isso, pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, que ao estudarmos a carta aos Efésios, isso possa de alguma forma encontrar guarida em nosso coração e prática enquanto nossa convivência eclesiástica e pessoal, que lhe pedimos por Jesus. Amém.